vocês estão, hein? Tá começando mais um Quebrando as Linhas, podcast oficial da Entre Linhas Gestão Esportiva. Eu sou Cláudio Henrique e hoje, antes de iniciar mais um episódio arretado que a gente tem aqui para vocês, infelizmente eu não pude participar por motivos de saúde, mas já tô bem, graças a Deus. E eu também já ouvi esse debate e ele ficou muito massa, muito bem conduzido pelo meu parceiro aqui que eu vou chamar para vocês, Gabriel Bonafina. Chega mais, Gabriel. Fala, Cláudio. Fala, pessoal. Uma pena tu não ter participado hoje, Cláudio, diretamente, né, no episódio. Mas eu espero que você tenha curtido e eu espero que os nossos ouvintes curtam também. E o papo hoje foi com a Marcela Rodrigues, que é Chief Marketing Officer da FanHub. E foi uma conversa muito bacana sobre experiência do fã no centro de tudo. Então foi um papo muito legal sobre o fã em si, no esporte, principalmente no futebol, né, no caso aqui, e como o nosso mercado tem lidado com ele, tem se adaptado ou não, né, o que a gente conversa bastante aqui nesse podcast, e também o que a gente tem aprendido com o consumidor, né, que um fã que também é um consumidor. Foi um papo muito bacana e eu acho que todo mundo vai gostar, não é não, Cláudio? Foi sim, foi sim. Foi uma conversa muito rica, muito conteúdo. A Marcela passa muito bem conteúdo, é, muito didático. Eu tava nos bastidores, minha voz não tava ajudando muito, que tava meio ruim, mas fiquei me coçando para participar, mandar umas perguntas, mas faz parte. Agora sim, eu queria aproveitar esse momento para agradecer a participação dos nossos ouvintes e do pessoal que participa do nosso grupo no WhatsApp, mandando suas perguntas. Essa semana a gente teve 3 perguntas dos ouvintes, então foi massa assim, a participação da galera. A Marcela respondeu a todos muito bem e eu acredito que ninguém vai ficar com dúvida. Então é isso. E se você quer participar do nosso grupo, diz aí, Gabriel, como é que faz? Cláudio, só um detalhe, foram 4 perguntas, na verdade, só que uma delas foi respondida durante o papo, né, que rendeu bastante. Vocês vão ver com o tamanho do episódio, vai ter muita louça para lavar, ou vai ter que ser um trajeto bem longo de ônibus para escutar ele todinho. Conteúdo que vale a pena ouvir do início até o fim. Vale a pena demais. E voltando aqui para o que o Claudio falou, né? Se você quiser entrar no grupo, é só acessar o link na nossa bio. Você entra na hora no grupo, é um grupo muito bacana que a gente tem no WhatsApp. A gente traz desde informações do nosso mercado, vagas do nosso mercado, debates, enfim. E também você pode fazer suas perguntas para o nosso podcast. Esse aqui que você está ouvindo. E se por acaso der algum problema no link, ou se você não conseguir, você pode mandar uma DM para a gente no Instagram ou em alguma outra rede social, que a gente adiciona no grupo sem problema nenhum. Lembrando que o grupo é de graça, então é só entrar, né? É só clicar e participar, digamos assim. É só entrar no grupo. E é isso. Vamos nessa, Cláudio? Só se for agora. Senhor editor, toca a vinheta, por favor. Marcela Rodrigues, seja bem-vinda. Como a gente estava falando aqui, é muito bom ter uma profissional da nossa região, né? A gente sempre tem um imenso prazer em trazer profissionais da nossa região aqui, do marketing, da gestão, inovação, comunicação. Enfim, a gente se sente lisonjeado em poder fomentar pelo menos um pouquinho o cenário da nossa região. E a gente fica muito feliz em te trazer aqui para o Quebrando as Linhas. A gente já acompanha teu trabalho há algum tempo. Eu, particularmente, posso dizer que já fui para uma palestra sua no Intercom, em Caruaru. Eu não lembro o ano, acho que faz uns 6 anos já. Mas, enfim, foi muito bacana a palestra. Acho que foi até sobre sócio-torcedor. Me corrija se eu estiver errado, né? Sim, foi isso mesmo. Pronto, olha aí. Então é isso, Marcela. Muito obrigado por estar aqui, por ter topado participar do nosso episódio. Ah, que massa. Eu que agradeço, Gabriel. É sempre uma satisfação. Eu sempre fico muito feliz em conversar sobre esses temas,
Porque a gente sabe o quanto o mercado, mesmo quando a gente volta para alguns mercados tão específicos como o do esporte, por exemplo, sempre acaba passando por talvez até uma ausência de discussões melhores, assim, mais profundas até sobre isso, né? Entender, quebrar alguns mitos, né? Saber que realmente o que acontece no mercado pode acontecer também no esporte e fazer essas conexões é sempre para mim algo muito valioso. Eu gosto muito de trocar essas experiências porque justamente nem sempre a gente tem tanta oportunidade. A gente fala do marketing no geral, sobre inovação no geral, mas a gente sempre tem aquela coisa assim, será que realmente é tão diferente nos esportes? E eu acho que sim, tem algumas diferenças. Existem alguns elementos que conseguem sustentar que são diferentes, então quando a gente consegue parar para conversar sobre isso, é sempre algo que é muito valioso, você sai com vontade de entender mais e ao mesmo tempo você consegue incentivar mais pessoas a entender mais esse mercado e abraçar esse mercado também. Perfeito, perfeito, Marcela. E acho que é exatamente esse ponto. A gente sai com vontade de aprender mais. Acho que como Cláudio, né, que está nos bastidores aqui hoje, mas como ele sempre fala, a gente está aprendendo aqui também, né? A gente não é dono da verdade, então é muito legal trazer profissionais que têm bastante bagagem nos assuntos que a gente se propõe, né? E a gente vai tirando nossas dúvidas, trocando uma ideia, mas ao mesmo tempo também aprendendo. Então, acho que foi legal te trazer isso, eu acho que é bem por aí, sabe? Isso aqui, além de tudo, podemos dizer que é uma aula para muita gente, né? Não é uma aula de universidade, mas é uma aula em outros termos, digamos assim. Ai, meu Deus, que é isso. É sempre muito legal. Vai ser ótimo. Então, eu tenho certeza que vai ser um papo muito bom. Com certeza, com certeza. Mas antes da gente ir para o tema, Marcela, do episódio de hoje, eu queria que tu contasse um pouquinho para a gente da tua trajetória profissional. A gente costuma começar com essa pergunta, eu queria saber da tua carreira, da tua trajetória. Vamos lá. Cara, a minha história, ela é muito curiosa, porque se eu for pegar realmente do começo mesmo, eu nunca imaginei trabalhar com marketing, né? Nunca foi algo que passou pela minha cabeça, nunca foi algo que tinha se tornado muito interessante para mim, porque gostava bastante de química, de física, de matemática, né? Então, eu tinha muitos planos de tentar engenharia química, tentei algumas vezes e não passei, e exatamente por isso que eu passei um ano procurando, cara, o que é que realmente eu quero fazer. Será que de repente eu não passar nesse curso é um indicativo de que isso não vai me trazer realmente a felicidade que eu quero na minha carreira e tal? Então, nisso eu fiz uma escolha bem aleatória de um curso e fiz a escolha por comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda, né? E nessa época foi muito engraçado porque eu, muito torcedora, né? Uma torcedora fervorosa e pensando que eu queria entrar na área de esportes, eu não me imaginaria trabalhando em outra área, em um outro segmento de mercado, mas eu não quis tentar jornalismo, porque se eu tentasse jornalismo eu ia ter que falar de vários clubes, ou até mesmo do meu rival. Então eu pensei, não, então eu vou fazer publicidade, porque se eu fizer publicidade, eu vou conseguir em algum momento trabalhar no clube que eu amo e conseguir servi-lo com o meu conhecimento, né? Então, quando eu passei no vestibular, eu já tinha muita certeza do que eu queria, de como eu queria desbravar essa área dos esportes e eu achava assim, quando eu começava a pesquisar alguma coisa bem por alto, eu ainda não tinha tanto assim esse aprofundamento para pesquisar e saber o que é que os outros países ou os clubes de outros estados estavam fazendo. Eu vivia no Ceará e eu vivia aquela relação entre Ferroviário, Ceará, Fortaleza, né? Aquela tríade, sem saber muito como é que seria com os outros clubes. Então, quando eu comecei a pesquisar, eu achava que era um mercado que não tinha tanta maturidade, né? Isso uma pessoa que já entrou no primeiro semestre da faculdade já dizer isso, mas você via isso porque se você pegasse um livro clássico de marketing como o Kotler e pegar aquele livro enorme, com muitos capítulos falando várias coisas, você
que vinha na sua cabeça, né? Putz, eu não acredito que exista algum clube que faça exatamente tudo isso que o Kotler está falando naquele livro, né? Foi um dos primeiros livros que eu adquiri na faculdade. Mas ao longo da graduação, eu fiz na Federal do Ceará, todos os meus trabalhos, tudo que eu podia fazer como trabalho individual, eu fazia sobre esportes, e especificamente sobre futebol. Então, qualquer campanha que precisasse fazer, um artigo científico que precisasse trabalhar, trabalho, sei lá, vamos editar um vídeo, vamos fazer um anúncio na TV, um spot de rádio. Então, tudo sempre voltava muito para isso. Eu só não fazia isso quando eu fazia trabalhos em grupo, porque os meus amigos não queriam fazer. Então, tinha muito disso, mas toda a minha graduação sempre fui muito trabalhando sempre na mesma área. E quando eu fui... Só que a gente sabe que quando eu fiz a faculdade, né, eu comecei em 2007. E em 2007, o digital, a inovação, essas coisas, além de serem algo que estava muito centralizado na computação, a gente ainda tinha um outro ponto, né? Que era o fato de a gente ainda não entender como é que a comunicação ia se apropriar disso. Então, os blogs ainda estavam surgindo, o Orkut, ele ainda era a principal rede que a gente usava, mas lembrando que ali é que as marcas começaram a criar seus perfis e tudo mais. E no meu terceiro semestre da faculdade, eu fui contratada como estagiária de uma empresa de tecnologia que desenvolvia sites, portais e tudo mais. E foi lá onde eu conheci o universo do digital, né? Como desenvolver site, como criar textos de blog. Foi quando a primeira vez que eu ouvi falar sobre persona, sobre como construir um universo lúdico que trouxesse um pouco do comportamento daquele consumidor e tal. Então, tinha muito esse universo em questão, né? Envolvido ali na minha história. Então, o que eu pensei no quarto semestre, já da metade da faculdade para frente, é como é que eu podia aliar as duas coisas. Como é que eu podia trazer o universo do marketing digital para o universo dos esportes, especificamente nos clubes de futebol, sabendo que a gente precisava ali, assim como qualquer outra marca, seja de roupa, eletrodoméstico, comida, qualquer coisa que estava começando a utilizar ali as redes sociais, os sites, os blogs e tal, como é que os clubes poderiam se apropriar disso também? Então, e essa foi a minha luta na metade para o final da faculdade. Já no último ano da faculdade, eu comecei a fazer um trabalho voluntário no Fortaleza como assistente de marketing. E lá foi onde eu me senti orgulhosa, porque foram 2 grandes feitos que a gente fez ali. O primeiro foi, eu criei as redes sociais do Fortaleza, então o Facebook do Fortaleza, o Instagram ainda não era existente na época, então o Facebook do Fortaleza foi criado por mim. O desenho do primeiro site com todos os conceitos que a gente falava de sites institucionais de qualquer marca, pensando em usabilidade, pensando em construção de curadoria de conteúdo, de como indicar a melhor forma de fazer com que o usuário não pense e consiga encontrar o conteúdo de forma fácil. Então, trazer um pouco dessa experiência que eu tinha das empresas de tecnologia que eu tinha passado para fazer esse trabalho foi muito rico, e isso foi meio que um complemento daquilo que eu estava fazendo. Então, se toda a graduação eu fazia trabalhos voltados para esportes, para clubes de futebol, para futebol especificamente, o meu TCC não ia ser diferente. Então, eu terminei meu TCC voltados para isso. O grande objetivo do meu TCC foi um trabalho sobre como analisar o engajamento do torcedor para o trabalho voluntário que ele cede ao clube. Então, eu peguei um estudo de caso de um grupo que se reuniu pelo Orkut e criou um conceito de trabalho voluntário, onde a gente contabilizava notas fiscais. Na época, existia um programa da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, que era Sua Nota Vale Dinheiro, e essas pessoas se reuniam aos sábados de manhã com várias notas fiscais que eles pegavam de vários lugares, para validar, para saber se tinha um valor mínimo certo e tal, para organizar tudo, e aquilo ali se transformar em dinheiro para o clube. E a gente repassava isso com reformas, a reforma do estádio, por exemplo, da sede do Fortaleza do PC, uma das arquibancadas, a melhoria de algumas estruturas da sede foram voltadas para isso. Então, o meu TCC ele foi um estudo de caso sobre esse grupo, né, sobre a reunião desse grupo, e dali alguns conceitos surgiram,
conceito de arquibancada virtual, o conceito de engajamento, de como eu imagino realmente o torcedor, ele tendo voz, ele tendo espaço para falar, e nesse espaço ele conseguir trazer algum tipo de benefício para o clube. E aí vem tudo aquilo do marketing digital que a gente já conhece. O de ouvir, o de analisar os sentimentos e a partir daquilo ali trazer alguns direcionamentos estratégicos que podem ser utilizados ali. Então isso me levou a fazer o mestrado, né? O mestrado em comunicação na UFPE. O mestrado já foi voltado uma variação disso, né? A ideia foi que ao invés de agora eu pegar um grupo de torcedores que faziam alguma coisa, pensar como o clube pensou em algo para engajar o torcedor. E aí eu peguei 2 grandes cases do Corinthians, que para mim são um dos cases, assim, se a gente for pensar em marketing digital para clubes, e com o objetivo de consumo, né, de como fazer com que o torcedor ele consuma de uma maneira muito recorrente o clube, foram 2 cases deles, que era a República Popular do Corinthians e o Loucospirose, né? O República Popular do Corinthians foi no centenário deles, em 2010, e o Loucospirose foi quando eles foram para o Mundial no Japão, em 2012. E em ambos, eles tinham alguma rede que reunia esses torcedores, que juntos elaboravam alguma coisa muito lúdica para gerar aquilo ali, alguma receita de consumo, seja de consumo lúdico, né, clubístico, emotivo, ou consumo de produtos. Então, o República Popular do Corinthians era uma rede social mesmo, era uma plataforma que foi bem conhecida na época, que se chamava Ning. Eles personalizaram toda com a identidade, onde você tinha um presidente, você tinha os deputados, você tinha toda uma estrutura de república, onde os torcedores podiam participar de uma forma democrática em algumas decisões do clube. E o Loucospirose era uma forma de você fazer um check-in e identificar onde tinham torcedores do Corinthians pelo mundo. Então, esses 2 cases, eles me abriram muitos olhos. Talvez se eu trouxer a narrativa da emoção para uma plataforma de engajamento, eu consigo engajar essas pessoas a não só se mostrarem orgulhosas, né, do troféu social de ser torcedor, mas também que isso possa gerar consumo. Então, assim, pegando esses 2 cases do Corinthians, o que eles venderam de camisas, a quantidade de pessoas que tatuaram o símbolo do Loucospirose, a quantidade de pessoas que têm até hoje o passaporte da República Popular do Corinthians. Então, são pequenos souvenirs que eram vendidos e que aquilo ali gerava um grande troféu social desse torcedor. Então, esses 2 cases, eles tomaram conta do meu TCC por 2 anos seguidos, né? Eu estudei profundamente esse material e eles me deixaram com uma grande angústia. Porque no final, quando eu precisava fazer a coleta dos resultados, e um dos resultados era entrevistar as pessoas que desenvolveram essa campanha. Então, eu precisava entender o que foi que eles fizeram, porque eu fiz o meu TCC em 2000, eu defendi meu TCC em 2015, perdão, a minha dissertação de mestrado em 2015. Então, quando em 2015 as campanhas já tinham acontecido ali há mais de 3 anos, né? 2010 há 5 anos, 2012, que foi o ano que eu ingressei no mestrado. E aí eu fui procurar o time do Corinthians e o time da Nike, que era a patrocinadora desses 2 grandes projetos, e eles me deixaram com uma leve tristeza quando eu perguntei: hoje, o que é que vocês fazem com essas informações? Já que as campanhas passaram, já se passaram muito tempo, o que vocês fazem com essas campanhas? Eles disseram: hoje a gente não tem mais nenhum dado desses torcedores, a gente não tem mais registro, enfim, eles encerraram o site, acabaram a rede social, o República Popular do Corinthians se transformou no sócio torcedor do Corinthians, e aquela estrutura de engajamento, de comunidade, se perdeu. Então, dali eu fiquei com aquela grande angústia por muitos anos, tipo, cara, hoje a gente vive na era dos dados, né? Hoje a gente trabalha com marketing, na verdade desde sempre, mas hoje mais do que nunca, o discutir dados, ele é quase que inerente a você falar de 4Ps, né? Quando a gente fala de marketing. E você não ter dados para você estudar essas pessoas e entender um pouco mais esse público, para que, consequentemente, você crie outras ações que tenham identidade com ela, é sempre muito complicado. Então, foi aí que surgiu, eu fiquei num gap, né, de 5 anos aí,
nesse espaço de tempo eu fui viver outras coisas, eu lecionei, como você falou, Gabriel, em Caruaru, lecionei na Unifavip, lecionei na IBGM, lecionei na FOCA, em Olinda, então passei muito pelo processo do ensino, mas sempre tendo algum curso seletivo, alguma coisa voltada para o marketing esportivo, né? Para trazer um pouco dessa minha expertise. Em paralelo, eu trabalhei em outros mercados, eu trabalhei em marketing para a indústria, trabalhei em consultorias de inovação e transformação digital por quase 4, 5 anos da minha vida, até que quando foi agora eu decidi, em 2020 ainda, no início de 2020, até um pouco antes da pandemia, que eu ia arriscar o doutorado. E por que eu queria o doutorado? Porque essa mesma angústia que me fez quando eu terminei a minha dissertação em 2015, ela continuou me remoendo por muitos anos. Cara, como os clubes utilizam os dados hoje para realizar tomadas de decisão que definam um melhor caminho para a gestão, seja de marketing ou a gestão mesmo do clube, como a inovação ela se coloca nesse processo e como os dados eles têm auxiliado a gestão da inovação desses clubes. Então, olhando academicamente que assim, são poucos os estudos voltados especificamente para essa área, com muita especificidade para o futebol. E quando eu observo o universo do torcedor ainda muito incipiente, por mais que os clubes digam, eu tenho áreas de inovação aqui, eu tenho aqui uma pessoa de inovação que está aqui, mas quando você vai olhar profundamente, vai olhar realmente pensando no torcedor como centro, você ainda não vê que isso é tão realidade, né? Então, a minha trajetória toda foi voltada pelas angústias do você saber do quão o marketing esportivo no mercado de futebol ele pode evoluir, mas ao mesmo tempo quanto ele ainda se estagna, talvez pelas limitações do time ou porque não se acha que faz sentido isso para o mercado. O nosso mercado ele já é muito certo, as pessoas nascem já torcendo, então esses mitos eles acabam permeando, criando uma camada, mesmo que levinha, mas uma camada que acaba dificultando que a gente traga mais inovação, mais diferenciação e um mercado mais estratégico e mais competitivo, né? Então, essa minha trajetória toda, ela me leva a chegar até aqui, né? Hoje eu sou CMO da FanHub, que é uma plataforma que ela vem com um modelo, no caso, 2 modelos de plataforma, que vem com um modelo voltado para geração de receita para os clubes a partir de anúncios digitais, nos canais digitais dos clubes, eles serem mini Facebooks e Google Ads ali, onde eles podem anunciar. E, por outro lado, uma plataforma exatamente de engajamento, onde eu posso trabalhar diversas experiências digitais que constroem um conceito de comunidade e que levam, de alguma maneira, esse torcedor ele ficar mais próximo do clube, né? Então, até mesmo quando a gente fala de uma plataforma de ads, de anúncios, por exemplo, que uma marca pode anunciar no clube e não necessariamente ser um patrocinador, a gente quebra um paradigma de inovação para o clube e quando ao mesmo tempo eu estou oferecendo a possibilidade de utilizar a massa da torcida, né? As pessoas verem que eu tenho um anunciante que apoia meu clube, eu vou comprar desse anunciante. Então, são uma série de elementos que perpassam muito sobre o entender que o torcedor como centro, ele doa, ele quer receber, mas ele quer doar também sentimento, consumo e tudo mais. E talvez o nosso grande objetivo, seja aqui no podcast, seja nos papos que a gente vai ter em outros eventos, em outras coisas, seja para isso, sabe? Seja para que a gente tenha essa percepção muito clara de que o torcedor, ele é o centro de todas as nossas estratégias e descobrir mais sobre ele é muito importante, entregando coisas legais para eles, para que eles nos entreguem coisas boas também. Eu acho que a minha trajetória ela passa muito por isso e eu me sinto muito feliz e realizada, mesmo que a gente ainda não tenha atingido tanto os 100%, mas me sinto muito realizada nessa trajetória, porque aos pouquinhos a gente vai quebrando um pouco esses paradigmas. E aí, Marcela, na verdade, eu queria saber de você, assim, o que é que tu acha dessa questão dos clubes de futebol, né, principalmente, dessa troca de informações, né? Como é que tu vê isso, se ainda é muito incipiente? Por que eu estou trazendo isso, né? Porque a gente vê que os clubes
não concorrem entre si, né? Obviamente, um torcedor do Ceará nunca vai torcer para o Fortaleza e vice-versa, salvo alguma rara exceção que seja alguma combinação de resultado, enfim. E eu queria entender o que é que tu acha disso, sabe? De troca de informações, de conhecimento mesmo, de plataformas, de ferramentas, assim. Eu vejo, pelo menos, você imagino que saiba mais do que eu nesse sentido, mas eu vejo que no sentido de, por exemplo, no publicitário, na questão do patrocínio, Ceará e Fortaleza unem muito mais forças do que rivalizam, digamos assim. Porque para os dois clubes é muito mais interessante ter, sei lá, vou chutar um valor aqui, 3 milhões para cada do que ter zero, né? Assim, eu queria entender como é que tu vê isso, dos clubes estarem, se eles trocam informações, se é algo que ainda é muito incipiente, como é que tu vê isso? Olha, eu vejo muito incipiente, tá? Vamos lá. Acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que é exatamente esse certo amadorismo, se eu vou colocar o amadorismo entre aspas, porque a gente tem, é claro que é perceptível uma mudança que a gente tem nos núcleos de gestão dos clubes, né? A gente sabe que isso acontece, tanto é que você já consegue ver, tipo, um diretor de marketing de um clube que ele é realmente de marketing, que ele vem de uma origem realmente de já ter atuado no mercado. Algumas áreas, alguns clubes já têm áreas que todo o time de marketing é remunerado. Então, assim, é claro que você olha isso e você percebe, putz, existe uma mudança aí. Então, essa mudança ela acontece. Só que ela não acontece profundamente. Ela não acontece enxergando o clube como uma grande empresa e uma marca. Então, assim, não porque existe agora o SAF, né, e toda essa discussão que está sendo gerada aí, a gente vê Cruzeiro, Vasco, Botafogo, tendo grandes investidores, colocando o dinheiro em cima do clube, não é isso que vai fazer com que esse clube se transforme em uma empresa. Tecnicamente, sim, né, porque você vai lá, é um investidor, a pessoa vai lá, compra o clube, faz aquilo, tudo bem. Só que não adianta a gente colocar isso se a gente tiver uma mentalidade achando de sei lá, 50 anos atrás, de achar que torcedor nasce assim. O pai ele já torcia e aí o filho nasce, o filho vai nascer torcedor. E aí achar que isso e levar isso a ferro e fogo te encaminha para um outro caminho dentro do clube, né? Te encaminha para uma outra trajetória, o pensamento no clube que eu prefiro, como você falou, prefiro garantir essa graninha aqui do que realmente me abrir, me estruturar e fazer com que essa estrutura faça com que eu tenha um time comercial competitivo, que eu consiga realmente galgar outros espaços, apresentar realmente propostas que façam com que aquela marca que vai ali patrocinar ou se tornar um anunciante, ela enxergue o valor, né? E o valor que a gente fala tudo que a gente coloca de dentro para fora. Eu não posso me confiar na tradição do clube para o resto da vida. Se eu seguir confiando na tradição do clube no resto da vida, nós não caminhamos. E o maior exemplo são os resultados que a gente tem aí. A Copa do Brasil, agora, eu nem vou aqui fazer paralelo, pensar aqui em outros anos, mas a quantidade de grandes clubes tradicionais que foram eliminados já na primeira e segunda fase da Copa do Brasil, é uma amostra clara de que não é só essa tradição que segura, sabe? Não é só isso que pode se ater. Hoje não, 2022 isso não cabe mais. Talvez lá anos 80, anos 1980, 1990, a primeira década dos anos 2000 podem trazer essa nuance, mas hoje a gente não vive isso por uma série de fatores. Um desses primeiros é o fato de que um dos mitos, né, que a gente segue acreditando, mas que ele não é a verdade absoluta, o torcedor, ele é fiel. Ele é leal, mas ele não é fiel.
Ele é leal porque ele vai, se ele chegar numa pesquisa do IBGE e vai dizer que time você torce, ele vai dizer, torço Sport, torço Náutico, torço Ceará, torço Fortaleza, ele vai dizer. Mas no dia a dia dele, ele não torce. No dia a dia dele, ele entre adquirir, digamos, um ingresso para uma festa open bar e ir para um jogo do campeonato pernambucano ou campeonato cearense, ele vai para qual? Então, se esse torcedor ele escolhe no sábado à noite ir para uma festa do que ir para o jogo do seu clube, eu não tenho lealdade. Eu tenho, aliás, eu tenho lealdade, mas eu não tenho fidelidade. Ele pode ir até para a balada com a camisa do clube, mas ele não é fiel. E aí o outro, aí isso engancha outro papo. Quando você vai para, quando você acredita que torcedor ele só é torcedor quando ele vai para o estádio. Mas aí pode ser que o torcedor ele vá para o estádio porque, sei lá, ele ganhou o ingresso de alguém, ele vai, mas ele não compra uma camisa, ele não tem um sócio torcedor, ele não acompanha as redes sociais do clube. Então tem uma série de outros caminhos que esse torcedor faz. E aí você fica pensando assim, por que é que os clubes eles são tão inseguros a ponto de num processo desse como patrocínio, eu prefiro garantir um pouco aqui, prefiro colocar me diminuir e fazer acordos do que necessariamente avançar. Muitas vezes porque você não consegue avançar também com o seu torcedor. Você se confia que apenas o resultado dos jogos ele é suficiente para definir a sua receita no outro mês. Então, se você não conseguir garantir esse engajamento, essas receitas de outras formas, o posicionamento do clube fica enfraquecido. E a consequência natural disso é aceitar esse tipo de coisa. Eu acho que a gente já passou do tempo de conviver com isso. Eu acho que já dava, e já existem algumas pequenas ações que levam a isso, né? A gente já começa a perceber algumas coisas, mas tem outros momentos que você vai lá e aceita pela limitação do time comercial, por exemplo, pela própria conceituação do que é equipe comercial dentro do clube, né? Que não é necessariamente só marketing. Então, assim, existe um ecossistema que precisa ser empoderado, digamos assim. O clube ele precisa ter uma autoestima que é trazida a partir de elementos como esse. Uma gestão realmente focada na competitividade comercial, com construções bem definidas do perfil do seu público e, consequentemente, fugir, na verdade, desses mitos que existem de achar que só o fato assim, ganhou ali um campeonato, pronto, agora eu estou tranquilo aqui, os torcedores eles vão vir naturalmente e eu não preciso fazer mais absolutamente nada. Mas aí a gente não sabe se vai ganhar outro campeonato no ano que vem. E aí, o que é que vai ser de você? Né? Você vai se recolher uma insignificância, um ano você ganha, você é campeão, no outro ano você está caindo. Então, como lidar com situações tão adversas e manter manter esse público próximo para que, consequentemente, esse tipo de negociação, como você colocou, ele também seja algo que você consiga negociar sozinho, porque você conseguiu empoderar essa marca, né? Esse clube para esses patrocinadores ou para outros tipos de investimentos que venham a acontecer dentro do clube, né? Perfeito, perfeito. Eu acho muito importante isso que tu falou, Marcela, porque, assim, como eu vejo que já mudou muita coisa no nosso mercado, mas ainda existem muitas... Não sei como é que eu posso dizer, mas ainda existe muito esse pensamento, né? Como tu falaste, de acreditar que o torcedor vai só porque ele é apaixonado ou só porque é num horário bom, enfim. Mas hoje em dia isso não é mais o suficiente, né? Como tu falou, muita gente, ao invés de ir para o jogo, vai para uma festa, por exemplo. Porque as opções de entretenimento aumentaram bastante, né? Ao longo do tempo. Isso, toda vez que eu vou estudar um pouquinho, ou ver alguma coisa de marketing esportivo de um modo geral, eu acho que esse é um dos primeiros pontos chaves que se falam, né? De que décadas atrás era totalmente diferente dos nossos pais, avós, enfim.
eles não tinham a quantidade de entretenimento que nós temos hoje, ou de distrações, podemos dizer assim, né? Porque hoje em dia a gente é bombardeado a todo momento e tanto é que existe a questão da economia da atenção e tudo mais, e se os clubes não se encaixarem dentro disso, fica muito complicado, né? Eu tiro até isso disso e também tiro por mim. Eu vou trazer o meu caso particular, não tomando como generalizado, mas trazendo meu caso, né? Eu vejo que meu consumo mudou muito ao longo dos anos com o advento de outras formas de entretenimento, de tecnologias e tudo mais. Enfim, meu consumo mudou bastante e meu clube não acompanhou tanto, então e também com a tomada de consciência dessa questão de consumo, aí que complicou mais ainda, porque você vê as coisas não sendo feitas pelo seu clube, e aí você vê que deveria ser feito muito mais do que é feito, a mentalidade não está adequada com os tempos atuais, né? Enfim, queria só pontuar isso aqui antes de seguir. Mas é isso mesmo, assim, eu tô falando, eu tava lembrando, né, assim, que sempre ficava muito assim, entender, tipo, será que um clube ele vai realmente ser algo ainda profissional um dia, partindo da ideia de que falta dinheiro, né? Então, na minha cabeça, eu sempre achava que faltava dinheiro, né? Porque a gente sabe que, tipo, para criar uma empresa, para fazer alguma coisa, a gente sabe que a gente precisa de financiamento, a gente precisa de recursos para poder tocar e esse dinheiro rodar de maneira a gerar novas receitas, né? Só que a gente passa por esse problema, a gente passa por uma dificuldade quando eu tenho ainda um pensamento muito fechado em achar que clube não gera dinheiro. E é um dos mercados que mais gera, né? Por mais que sim, talvez a relação entre a estrutura do clube versus a grana que chega nele pode não ser tão proporcional, mas existe um dinheiro. E a questão é que o saber que, tipo, lá dentro, essa gestão, ela não acontece de forma... Como fazer com que esse dinheiro, ele consiga multiplicar e transformar isso em benefícios para o clube, é ainda o grande desafio, exatamente pelo imediatismo que a gente tem de todas as frentes, né? Você ser pressionado, por exemplo, para ter um resultado e não ter, por exemplo, força de voz assim ativa para dizer, para alcançar o resultado, a gente precisa dar um passo para trás, organizar a casa, tomar decisões, fazer isso, para que a gente entre num caminho, né? Então, esses imediatismos levam essa situação. O Grêmio, ele é uma prova clara, né? A gente está vendo o que tá acontecendo com o Grêmio, que não é só no futebol. Não é só os 11 jogadores em campo. É todo o ecossistema do Grêmio que foi desarranjado de um processo em que, assim, cai para a Série B, é eliminado da Copa do Brasil. Então, assim, um caminho tortuoso para um clube que há 4 anos atrás era dito, inclusive, exemplo de gestão, que tinha quase 100 mil sócios-torcedores, né? Então, o Inter também entra nessa mesma pegada. Então, a gente percebe muito claramente que não basta ser grande, né? Porque o dinheiro está lá. Então, o não saber administrar isso é o que pesa, é o que dói mais nesse processo, e ao mesmo tempo não conseguir identificar e como ter esse apoio do torcedor do lado, né? E aí você pega assim, artigos que já tem desde os anos 90, que em 92 tinham autores aí de artigos científicos sobre marketing esportivo que já diziam muito claramente, o torcedor ele não é fiel. E você precisa encontrar subterfúgios de como quebrar essa infidelidade que ele tem em termos de outros entretenimentos. Então, se hoje a gente tem muito mais entretenimentos do que naquela época, e naquela época já se falava isso, então é um ponto de atenção que precisaria estar nas rodas de conversa dos gestores de marketing esportivo como um todo, não só do futebol, mas dos outros esportes, pensando nisso, porque a gente vê a queda, por exemplo, da quantidade de pessoas que estão praticando atividades esportivas para se tornar atletas. As Olimpíadas estão sentindo isso, os atletas brasileiros sentem isso. Então, qual é o problema? Que hoje está todo mundo jogando videogame querendo ser de times de esportes. Então, olha os direcionamentos desses comportamentos das pessoas. Então, como é que a gente vai fazer com que o atletismo continue sendo um esporte valorizado, né? Então, são
esses diálogos assim que a gente precisa parar de só é assim mesmo, porque sempre foi assim mesmo, e não precisa ser assim para sempre. Exatamente, exatamente. E aí eu vou até aproveitar isso que tu falou, Marcela, para fazer um jabá, né, e fazer um gancho, porque no episódio passado a gente conversou justamente sobre as SAFs aqui no podcast e foi um papo muito legal com o Pedro Henriques, já foi VP do Bahia, enfim, que trouxe uma visão bem realista e que casa muito com isso que tu falou, sabe, de não dá para ter um clube de massa, um clube gigante, grande, médio, enfim, qualquer tamanho, que gera milhões de reais, que movimenta toda uma indústria, mas que é gerido por pessoas que não são profissionais. E isso foi uma das primeiras coisas que a gente conversou, porque eu levantei essa bola para ele dos clubes ainda terem muito essa questão de abnegados, né, de pessoas que não são remuneradas pelos clubes, muitas delas, e não fazer sentido de clubes de determinadas magnitudes não terem um setor profissional cuidando disso. E isso independente de SAF ou não, como tu bem falou, né? A SAF não é o que vai revolucionar o mercado. Precisa mudar muita coisa também junto com as SAFs, né? Não é só mudar uma natureza jurídica. Acho que isso foi muito legal tu ter falado isso. Exato. E vou além, Gabriel, porque hoje, assim, dos clubes que eu tenho contato hoje através da FanHub, a gente enxerga times de marketing com profissionais e etc., mas como eu falei, assim, não basta você vir também só como profissional e para não se entregar muitas vezes, ou se entregar porque você é apaixonado pelo clube e você fica cego, né? E você, no caso, muda totalmente assim a sua forma de pensar porque você entrou no clube, né? E ao mesmo tempo você precisa, se você for um profissional que nunca trabalhou com a área de esportes, se você é um profissional de marketing, está entrando, é a primeira vez que você está colocando os pés num clube, gerindo o marketing desse clube, você precisa entender que não muda nada de um mercado para outro em termos técnicos. Então você precisa trazer o profissionalismo de lá para dentro. Você não deixa de ser um profissional de marketing com estruturas de marketing bem definidas. Por isso, a gente não pode falar de um clube, por exemplo, que cai para a Série B, perde receita, aí perde time, aí realmente tem todo um universo de contextos que cada clube vai passando. Mas o que me preocupa muitas vezes é o profissional ele entrar e meio que, tipo, ele se perde ali pela relação que ele tem sentimental, emotiva com o clube e ao mesmo tempo acreditar que, tipo, qualquer coisa que ele fizesse, ele entregou um bombom com o escudo do clube, pronto, os torcedores eles vão se engajar. Isso não é mais uma realidade, né? Então, a gente junta aí dois grandes pontos de atenção que precisam ser vistos com muito cuidado, né? Para que a gente consiga caminhar realmente para uma profissionalização da gestão dos clubes de uma maneira mais eficiente, na verdade, né? Porque muitas vezes eles têm a eficácia de ter o time, mas não é eficiente porque não se costuma não, mas tipo, não se atém à importância que é de trazer o profissionalismo para dentro, né? De achar que dá para personalizar isso e não dá para personalizar mesmo. Perfeito, perfeito. Assim, acho que isso casa bastante com a pergunta que tem aqui, que é justamente essa questão de fancentrice, né? Eu estava lendo um pouco sobre e para aqui para debater, e aí eu me deparei com a seguinte frase, né? Eu não vou lembrar de quem é essa frase, mas não é minha, então depois eu procuro e passo se alguém quiser, que não é apenas uma ideia de marketing, é preciso pensar na empresa como um todo e como ela opera. Eu acho que isso casa muito com o que tu falou, né? Isso, na verdade, não foi nem focado no futebol, no esporte, foi na questão do consumidor. Mas eu acho que o que tu falou casa muito bem, sabe? Eu acho que às vezes existe muito
um preciosismo de achar que o fã é completamente diferente do consumidor e que é um mundo totalmente à parte, mas no fim das contas não muda quase nada, né? E aí eu queria saber, na verdade, como é que os clubes, e a gente já falou bastante sobre isso aqui, mas como é que os clubes e associações ou empresas que investem no esporte, eles podem se adequar a essa questão do fã no centro de tudo? Assim, não só no marketing, não só na comunicação, mas tudo, tudo. Como é que o clube pode ter uma visão 360 de que o fã é uma peça-chave para o andamento, para adquirir mais receitas, para adquirir mais engajamento, enfim. Como é que esses players conseguem mudar esse mindset? Como é que tu vê isso? Rapaz, essa tua pergunta aí é a pergunta de US$ 1 milhão. Porque exatamente esse é o. Eu não diria que é um grande mistério, mas vem meio que como uma continuação do que eu falei, né? Existe muito da relação que você tem emocional com o clube. Então, eu já vi situações de torcedores que viram profissionais e que, putz, são super profissionais mesmo. Assim como eu vi gente que entrou e que chegou lá dentro e pronto. Ali ele se entregou àquela rotina e àqueles vícios que o clube já tem. Eu acho que, para mim, assim, na minha visão, acredito muito fortemente que a primeira coisa que precisa é entender de uma vez por todas que precisa se libertar do mito de que a torcida é algo certo. E não é. Isso é muito. Eu acho que isso já está muito comprovado. Isso a gente não precisa pesquisar muito para ver as relações, tipo, a própria indicação, por exemplo, daquelas pesquisas sobre torcidas, ali, a variação que acontece, ela é muito forte, não dos clubes, mas quando a gente percebe que, tipo, beleza, eles vão manter uma mesma porcentagem, se você olhar por porcentagem, por distribuição, você vai olhar que as variações, elas quase não se alteram ali, né? Eles continuam sempre a mesma colocação, vai Flamengo, Corinthians, aí vem todos os outros depois. Mas se você for analisar a relação entre pessoas que curtem futebol ou não, isso mudou muito de alguns anos para cá e vai mudar muito. Então, a primeira coisa que eu digo é a relação tipo tendência. O que é que está se estudando sobre isso? O que é que está se enxergando no mercado de esportes? Que vem do que eu falei antes. Se você, no caso, a última pesquisa, teve uma pesquisa que permeou a base da minha dissertação, que foi um grande estudo. Hoje a gente tem estudos menores, mas foi um grande estudo que um antropólogo muito famoso chamado Roberto da Mata fez junto com o time da Lance, né, há alguns anos atrás. E nessa grande pesquisa que eles fizeram bem profunda, com muitos detalhes e tudo mais, eles tinham identificado que 65% da população brasileira disse que não torcia para o futebol. E quando ele falou isso, foi surpreendente, porque quantos anos a gente acreditou naquela frase padrão: o Brasil é o país do futebol, o Brasil é o país do futebol. Cara, e o Brasil é o país do futebol com a torcida cada vez menor. Então, aí de novo, olhando pelas porcentagens, a gente não vai sentir a alteração dos clubes. Ali eles estão os mesmos, mas a gente vai ver a porcentagem de pessoas que não se interessam mais por esse esporte, por N motivos. Pelas violências nos estádios, muitas vezes até a misoginia, essas relações realmente, todas as relações sociais que constituem o universo do futebol, trazendo um pouco de sociologia e, sei lá, extremamente machista, um ambiente que vai se quebrando aos poucos, enfim, tem todo esse universo. E aí você vai vendo essa diminuição. Ao mesmo tempo, se você pegar pesquisas paralelas para poder pensar, que motivos poderiam acontecer, isso, eu estou vendo uma população muito jovem que está se tornando adulta e que está se tornando apta a responder esse tipo de pesquisa.
E se essas pessoas elas não vêm com a tradição de assistir o futebol, de consumir futebol, de torcer para um clube, ela está dizendo ali que ela prefere jogar LOL do que assistir um jogo de futebol. Então, isso é uma percepção, por exemplo, que a FIFA já está tendo quando ela fala das discussões de reduzir o tempo, por exemplo, entre os jogos de 45 minutos para 30 minutos, as discussões que existem realmente para que os jogos eles se tornem mais dinâmicos, o que é que pode tirar aquela burocracia de um jogo para que ele não se torne tão maçante. Então, assim, vejam que existe uma série de coisas que, dentro de um aspecto central, eu não tenho tanta fidelidade com o próprio futebol. E aí eu pioro essa situação quando eu não tenho a fidelidade do meu torcedor, porque ele vai preferir outras coisas. Então, quando eu me destituo desse mito, né, eu abro a cabeça para dizer, não, eu sou uma empresa, eu tenho que estar o tempo inteiro captando leads, isso não quer dizer que seja tão fácil você fazer alguém mudar de time, não é exatamente essa a minha fala, mas é o de entender que existem pessoas que precisam ser encantadas, pessoas que precisam, no caso, voltar a acreditar, ou então, para quem nunca acreditou, acreditar e assistir um jogo, que torcer por um clube, que ouvir a torcida cantando, que esse universo que encanta tanto a gente, pelo menos a mim, me apaixona até hoje. Eu nunca deixei de torcer, mesmo trabalhando nessa área, mesmo identificando todas as dificuldades, eu nunca deixei de expor realmente o meu sentimento pelo futebol como um todo e pelo clube que eu torço particular. Mas em tudo isso, a partir do momento que o gestor ele não se destitui disso e ele não começa a perceber que ele precisa ser estratégico, as coisas elas não vão acontecer. Porque você vai se confiar sempre que, tipo, se o time agora vai jogar Libertadores, nunca jogou a vida dele inteira, falando aqui do Fortaleza, nunca jogou a Libertadores pela primeira vez na história, o clube vai lá, se eu me confiar apenas nisso, eu não vou evoluir com o clube. Porque se chegar lá no final da primeira fase, o Fortaleza não passar de fase, o que vai ser do Fortaleza? A gente ainda vai continuar tendo as pessoas engajadas, indo assistir o filme sobre essa trajetória, sabe? Consumindo as camisas do clube que surgem toda hora, sabe? Será que a gente vai se confiar o tempo inteiro naquela história, naquela narrativa e nunca mais a gente vai conseguir encantar esse torcedor? Enfim, então são uma série de questionamentos que você precisa fazer antes. Não dá para fazer quando termina, porque quando acaba, o torcedor, por exemplo, um desses clubes que caíram, o próprio Grêmio mesmo, Bahia, o impacto que é um clube como esse, de grande expressão, com uma torcida imensa, e o clube cair, sendo que um clube que tradicionalíssimo como o Grêmio, é muito assustador para um torcedor e é muito desestimulante. Então, o que é que eu vou criar para ele continuar comigo, ele continuar acreditando em mim por mais um ano, né? Então essa narrativa ela é muito esquecida, né? Então a ideia quando tu fala, Gabriel, de ter realmente o fã como centro, né? De você construir a ideia do fã como centro, vem disso, sabe? De eu perceber que todas as áreas do clube elas precisam trabalhar para que aquela principal força motriz do clube, ela funcione, que é o torcedor. Então, se eu tenho uma gestão que eu consigo pensar nas tomadas de decisão, eu preciso incluir formas de fazer com que eu conheça esse torcedor, que eu me conecte com ele, que ele continue colocando ali, tudo que eu for fazer, tudo que for executar, seja do treinamento do jogador lá no centro de treinamento, até a logística da entrada do torcedor do estádio, se eu conseguir pensar o tempo inteiro nisso, olhando o torcedor como centro, eu consigo ainda minimamente tirar esse desvio, sabe? Eu consigo envolver essa pessoa, mas eu preciso ser rápido, eu preciso ser orientado a dados, eu preciso fazer com que o meu time, o meu time comercial, ele seja realmente comercial, né, que ele esteja vendendo, que ele pense em outros atributos, que eles consigam pensar em novas fontes de receita, porque o que a gente sabe é que se você consegue trazer o torcedor para perto, ele vai consumir, ele vai viver o clube. Agora eu preciso conhecer ele. Eu não posso colocar, digamos, se a maior parcela
da minha torcida ela é classe B e C, eu querer colocar camisas com preço de classe A. Existe são coisas assim que são muito óbvias, digamos assim, e que muitas vezes elas não são. Exatamente. Mas a camisa do Corinthians por R$ 440. Eu não lembro o nome da camisa, não lembro se é favela, algum termo assim, só que a camisa é R$ 440, né? Totalmente fora da curva, digamos assim. Isso, exato. Você só vai se utilizar de um estereótipo, mas você não reconhece que a sua torcida é aquela, entendeu? É diferente, é lógico que existem coisas que não tem pra onde correr, tipo, vai jogar um Mundial, como aconteceu com o Corinthians, não tem o que acontecer, as pessoas vão precisar comprar uma passagem para ir pro Japão, e é caro mesmo, e tudo isso faz parte. Mas quando você pensa, tipo, o cotidiano, o seu torcedor, cara, é aquele que tá pegando o metrô aqui lotado para trabalhar de manhã, que numa situação como a gente vive agora, pós-pandemia, todo mundo ainda meio que se arranjando, sabe, você viver um universo paralelo no futebol, você vai se perder. Porque e aí é que vem aquela coisa que eu te falei, o mito de achar que torcedor é torcedor, não importa o que eu faça, eles vão fazer tudo o que eu disser. E você achar que você botar lá uma camisa de R$ 400 para uma galera que está aqui voltando de uma pandemia, que tá ainda muita gente desempregada, tem muita gente que dos altos preços, a inflação, enfim, toda uma conjectura econômica, social que a gente está vivendo. Você achar que o universo paralelo, você coloca uma camisa para vender com um preço surreal para uma grande massa que não é 100% classe A, que passou por a pandemia aos trancos e barrancos, enfim, são muitas coisas, são muitas variáveis. Então, muitas vezes o que eu enxergo é que quando a gestão do clube, o gestor ele assume o clube, ele enxerga um único aspecto, o clube. Que era exatamente um modelo de gestão empresarial e de marketing de muitos anos atrás. Quando você olhava para o produto, quando você olhava para a marca, quando você olhava para a indústria, você não estava olhando para a pessoa que ia consumir aquilo. Então você construía produtos de uma maneira aleatória, que vou criar isso aqui, como tantas vezes, por exemplo, a fórmula, ou para mim o mais clássico, assim, que eu acho inesquecível, da linha de pensamento, quando você percebe que erra olhando só para o produto, foi a Coca-Cola quando quis mudar o sabor dela nos anos 80. Todo mundo reconhecia a Coca-Cola por aquele sabor extremamente doce. Aí você coloca a Pepsi lá, a Pepsi vem como uma grande concorrente, aí a Coca-Cola bota na cabeça, não, a gente precisa mudar o sabor da Coca-Cola. A primeira pessoa que tomou isso, chegou e disse, essa não é a Coca-Cola. A minha relação sentimental é com aquele sabor. Não é com o sabor que você vai criar porque você está brigando com uma marca concorrente. É o sabor que eu consumo, é o sabor que eu quero. O torcedor, ele quer torcer, ele quer saber como é que ele pode torcer mais. Seja, se ele não tem condições de comprar uma camisa, qual é a outra condição que você está dando para esse torcedor? Sabe, por que você acha que só ir para o estádio? Eu moro em São Paulo, torço para um time que está a mais de 1.000 quilômetros de distância de mim, acho que já 2.000 quilômetros, nem sei. Tá muito longe, eu não consigo ver esse time de perto. O que é que eu estou recebendo de alento do clube que eu torço? Então, a gente tem que pensar por todos esses aspectos. O torcedor que mora longe, o torcedor que não consegue trabalhar, que não consegue ir para o jogo porque ou não tem dinheiro, ou porque não tem tempo, porque trabalha com serviço essencial e plantão e não consegue ir para o jogo. Então, assim, existem tantas nuances, tantas comunidades no meio desses universos de torcedores que muitas vezes eles vão deixando aos poucos de ser aquele torcedor que se entrega, não porque ele não queria, mas muito porque não foi dada oportunidade para ele expor isso, né? Então, a ideia do fan-centric, ele vem muito disso, né? O que vem das outras estruturas, né? O customer-centric, ele é isso. As startups, as empresas baseadas em plataforma, elas se baseiam nisso. Por isso que os marketplaces, por isso que o Magazine Luiza está aí
ganhando, faturando a cada dia mais a cada ano. Porque o que ela faz? Eu vendo eletrodoméstico, mas agora eu vou colocar aqui esse artesão que faz quadro, eu vou colocar essa moça aqui que quer vender esse produto seminovo, e aí eu vou conseguir atender várias camadas da população que vão ter acesso. Eles precisariam disso enquanto uma grande varejista de eletrodomésticos? Ele não precisaria. Mas o pensar realmente que as pessoas elas podem consumir mais através da minha plataforma faz com que eu consiga abrir precedente para isso. Então, é esse pensamento que a gestão do clube precisa ter. Eu posso encontrar novas alternativas para levar esse torcedor a torcer pelo clube, não necessariamente pelo modelo tradicional. É lógico que o tradicional é sempre mais emocionante, você ir ao estádio pessoalmente e viver toda aquela jornada é incrível, mas existem outras formas de gerar receita no clube, explorando essa paixão, explorando essa conexão emocional. E se eu não conseguir trabalhar isso, eu vou viver acreditando que a vida é pagar um time, colocar vários medalhões lá sem pensar num futuro e sem olhar para o meu torcedor aqui e pensar que mais na frente ele quer continuar torcendo, ele não quer sofrer uma decepção de cair para a Série B, depois cair para a C, num tobogã. Eu preciso pensar mais na frente. E quando eu penso mais na frente, eu preciso ter empatia com quem vai ser o meu apoiador. E o clube não existe, não é patrocinador, não é dirigente, medalhão, não é. Quem sustenta esse clube, quem sustenta realmente a existência de um clube é a sua torcida. Só que a sua torcida, ela é mesclada. E aí eu preciso, quando eu pego todas essas comunidades e coloco no centro, e eu consigo estudá-las, aí a minha forma de lidar com elas é diferente, né? É isso que hoje a gente vê as empresas fazendo. As empresas agora, elas não estão esperando só uma pesquisa de mercado, elas estão esperando entender quem é aquela pessoa. E quem são aqueles grupos, aqueles clusters, né? Aquelas pequenas comunidades ali em que eu posso aos pouquinhos agradar cada uma delas e fazer com que elas se engajem na minha marca e etc. É um caminho indireto. Eu vou pensar no meu produto, mas eu estou pensando no meu produto em como ele vai servir para o meu torcedor e não o torcedor precisando se servir como se eu fosse um totem aqui a ser adorado, entendeu? Eu acho que essa mudança de paradigma ela é ainda muito incipiente. No Brasil, a gente já vê isso acontecendo em muitos clubes fora. Eu tenho um exemplo para mim, assim, eu acho, fosse colocar um exemplo internacional, eu não vou mencionar assim os Estados Unidos e todos os eventos que eles fazem, pensando ali no fã, porque não tem o que dizer, ali é o suprassumo do entretenimento. Mas se a gente for pegar na raiz assim de países tradicionais do futebol, como o Reino Unido, por exemplo, e você vê o caso do Liverpool, que o Liverpool ele leva dados para além da performance ali do time. Ele leva dados para analisar o torcedor e pensar dele. Então hoje você conversar com o Fernando, esqueci o sobrenome dele, não vou me lembrar, mas eu não sei como é a Mazonabre. pronúncia. Mazonabre. Isso, Fernando Mazonabre, pronto. Cara, você vê, tipo, o cara começou com um time, sei lá, de 3 pessoas que hoje se transformou em outras 10 só para fazer análise de dados voltados para marketing e inovação. Sabe? Então, eu vejo algumas coisas acontecendo aqui, mas ainda não sendo valorizado por toda a gestão. É valorizado pelo time de marketing. Então, você vê ótimos times de marketing acontecendo, sendo formados, com pessoas ali liderando de uma maneira muito interessante, mas em termos gerais, em linhas gerais, está ali fazendo uma coisa pontual e não uma coisa que realmente traga a transformação genuína dessa grande corporação que é um clube de futebol, né? Então, a gente ainda precisa caminhar muito nisso, mas para mim isso é necessário, assim, para a gente virar essa chavinha que existe ainda dentro de uma gestão de clube. O Liverpool é um clube que eu gosto bastante. Assim, eu comecei a acompanhar pelo futebol, mas depois eu comecei a acompanhar também essa questão de gestão, marketing, e acho um ponto muito interessante de se trazer, porque eles se conectam à cultura local, né? Não é uma coisa alheia, assim,
dentro disso que tu falou, eu acho muito bacana, porque o clube se envolve como um todo, digamos assim, desde o técnico, comissão, equipe de marketing, como você falou, eles estão envolvidos ali no projeto de clube e na cultura do clube, digamos assim. E eu acho que isso é muito bacana e isso faz a diferença. Assim, é claro que existe uma subjetividade dentro disso, essa questão da cultura, enfim. Hoje as estruturas das empresas, Gabriel, quando a gente fala, inclusive assim, outros termos que estão muito na moda, né? A gente fala transformação digital, inovação e tal, e a gente relaciona isso muito com o conceito de apenas tecnológico, né? O que eu vou colocar, sei lá, um site novo, redes sociais, colocar um dashboard BI, isso tudo é muito importante. Mas assim, mas a gente não pode definir que isso é necessariamente inovação, né? Porque aí foi esse ponto que você falou que eu achei interessantíssimo, que é exatamente isso que o Liverpool aponta, e que é, na verdade, o que tem se feito em todas as empresas que estão passando por processos de transformação digital. A transformação digital é baseada numa tríade. Ela é baseada em cultura, em pessoas, em plataformas. Se eu coloco só a plataforma e eu não tenho cultura bem estruturada e eu não tenho as pessoas se engajando, a plataforma ela fada ao fracasso. Se eu só tenho as pessoas, mas eu não consigo utilizar ali, construir uma cultura, construir um hábito para essas pessoas e eu não tenho um viés tecnológico de conexão, as pessoas elas vão se dispersar. E se eu tenho cultura, mas eu não sei lidar com as pessoas, eu não consigo adaptar a cultura às pessoas, eu não consigo conseguir construir o conceito de plataforma para reunir esse elemento, a cultura ela vai se perder, ela pode até existir na cabeça de alguém, no sentimento de um grupo, mas ela não vai estar dissipado para todos, né? Então eu preciso que para que isso aconteça, né, para que eu tenha isso ativo no clube, eu preciso que desde o auxiliar de serviços gerais até o presidente do clube estejam acreditando nesse processo. A cultura vai estar ali presente. Eu preciso que essas pessoas elas estejam reunidas. E nesse ecossistema, eu tenho as pessoas, tanto quem trabalha no clube, porque eles que vão gerar, né, eles que vão colocar a mão na massa e fazer com que isso aconteça, para que eu consiga ter os torcedores ali no meu universo. E olhar para eles o tempo inteiro. Né? Aonde é que você vê com clareza, com cotidiano, normalmente acontecendo, um clube discutir, por exemplo, uma análise preditiva de dados para identificar comportamentos de torcedores para fazer tal coisa. Isso não existe. Você vai olhar o jogo amanhã é um clássico, esse clássico vai acontecer aqui 4 horas da tarde, então é certeza que vai dar 40 mil. É assim que você consegue imaginar a quantidade de pessoas que vão chegar no estádio. Você não consegue avaliar isso por um processo realmente de fato de análise, de preditividade, de construção de cultura orientada a dados e de estudos de comportamento, para que eu consiga estabelecer coisas diferentes, para que eu consiga, por exemplo, ver uma startup chegando, oferecendo um serviço e identificar se aquilo ali vai fazer sentido ou você vai apenas colocar aquilo ali por um modismo, né? Então, até num detalhe como esse, é extremamente essencial que eu consiga ser a guardiã do clube voltado para isso, pensando quão isso vai gerar valor. A relação do ser útil, do gerar valor para a torcida, tem que ser a primeira pergunta de tudo, de qualquer coisa que se faça dentro do clube, né? E a gente sabe que não é bem isso que acontece. Não é a realidade dos clubes. Então você colocar, eu vejo muita discussão agora, por exemplo, NFT e tal, a pessoa está falando, eu acho isso muito legal. Acho isso interessantíssimo você ver essas discussões sobre produtos tecnológicos. Mas assim, eu tenho uma parcela da população brasileira que tem um celular que não sabe, que quase não abre uma câmera. E colocar essa realidade nichada, quando eu tenho a possibilidade de engajar pessoas que não têm a mesma condição de uma pessoa comprar um NFT, sabe?
Isso para mim no dia que eu encontrar um profissional e um clube que pense dessa forma, aí eu vou te dizer, pronto, a gente realmente agora tem um modelo de gestão em que as pessoas pensam em várias comunidades e essas comunidades todas estão sendo assistidas porque a cultura do clube está sendo fan-centric. Quando chegar nesse nível, mas enquanto eu ficar com discussões pontuais ali sobre produtos digitais, não sei o que, como se todo mundo fosse 100% tecnológico, a gente não vai avançar. A inovação ela precisa ser um braço, ela não precisa ser a base de tudo que eu vou fazer de transformação do clube, entendeu? Perfeito, perfeito. E aí, dentro da temática, eu queria entender, na verdade, como mensurar, né? Como chegar talvez num denominador comum, enfim, como mensurar a satisfação, o engajamento do fã, além das métricas básicas de redes sociais, né? Que eu acho que já não diz mais muita coisa essa questão de curtida, compartilhamento, mas como chegar em saber a satisfação do fã, saber que ele está feliz com o time, não apenas nessa questão dentro de campo, que aí é menos subjetivo, né? Algo muito mais fácil de saber, mas como saber que o fã está feliz, que o fã está consumindo, que o fã virou um brand lover, né? Digamos assim. Entendi. Olha, eu acho que o principal, porque essas métricas, Gabriel, eu acho elas interessantes para a gente analisar dentro do aspecto realmente das ações que você está fazendo que são pontuais ali. Né? Então você vai saber, por exemplo, uma vez eu conversei com um profissional do Corinthians que uma coisa que o time de marketing ele presta muita atenção, por exemplo, quando o Corinthians ele anuncia uma contratação, ou às vezes nem anuncia uma contratação, mas em algum momento você tem ali um anúncio ali, a imprensa especulando a contratação de um jogador, né, que é um jogador que eles estão realmente num processo de negociação, eles começam a olhar qual é a temperatura, o sentimento ali das pessoas, né? Então, por exemplo, numa situação pontual como essa, essas métricas todas elas são muito importantes. Só que existe o acima, né, que é o conhecer mais. Então, aí falando pelo pouco que eu já vi dos dados dos clubes e tal, uma das coisas que nunca se preocupou foi entender, por exemplo, até basicamente, tipo, que bairro essa pessoa mora. Sabe, eu não preciso saber a rua dela. Eu não preciso saber o número do telefone dela. Se ela me disser, por exemplo, que bairro ela mora e conseguir entender, tipo, a maior concentração das pessoas quando elas vão para um estádio, elas estão vindo, por exemplo, de uma determinada região que elas precisam pegar 2 ônibus, precisam passar por, sei lá, três linhas de metrô diferentes. Sabe, conseguir estudar isso e, sei lá, como é que eu posso promover a melhor forma de deslocamento para essa pessoa? O que é que eu vou incentivar e fazer com que essa pessoa se desloque com todo esse sacrifício, sabe? Quando eu consigo entender, por exemplo, que eu tenho uma base mais de homens ou mulheres, ou tenho uma faixa etária específica, mas base dentro do clube, sabe? Só não nas redes sociais, mas os meus dados, como as pessoas interagem com outros ativos do clube, e a partir disso eu começar a construir ações específicas, né? Até a gente ter, por exemplo, ações mais, digamos assim, mais bem definidas, por exemplo, para mulheres nos clubes de futebol, a gente passou por anos a fio o povo achando que não tinha quase mulher nenhuma torcendo. E alguns anos atrás, eu me recordo, eu não sei se ainda está com essa mesma porcentagem, mas eu acho que em meados de 2013, 2014, uma pesquisa, por exemplo, de torcidas femininas, por exemplo, no Brasil, identificou que o esporte tem uma das maiores torcidas femininas do país. Quase se igualando à volumetria de torcida masculina, sendo que a média hoje nos clubes, digamos que é uma proporção 75-25, né? Então você ter, por exemplo, um clube que tem ali quase que em paralelo mulheres e homens ali na mesma porcentagem é muita coisa, é um dado relevante que dá precedente para N situações, né? Mas assim, quando você não utiliza esses dados como uma boa interpretação para gerações, eles se perdem. Então, para mim, eu acho que o principal
você conseguir construir realmente bases de dados sólidas. Então, assim, se você vender um ingresso para um torcedor que não é sócio, por exemplo, então, que informações básicas você pode tirar e não perder aquele dado, não perder aquela informação, como acontece muitas vezes. Tem clubes que perdem sua base de dados, assim, mudam a gestão, pronto, perdeu a base de dados, sabe? Então, esse tipo de situação, ela é muito preocupante, mas a partir do momento que você começa a estabelecer ali critérios, você desenvolver um time realmente de dados, conseguir construir isso e pensar que para além do que acontece nas mídias sociais, existem dados do comportamento dele quando ele vai na loja e compra um produto, quando ele vai no e-commerce e compra algo numa promoção específica. A gente sabe, por exemplo, se ele está comprando muita roupa para criança, isso é sinal de que já se tornou pai ou é um tio, então já é um caminho, por exemplo, para trabalhar o incentivo, para continuar incentivando realmente ele a levar essa criança que vai se tornar no adulto que vai dizer que torce para aquele clube. Então, assim, existem tantas possibilidades, Gabriel, que ficaria complicado listar, mas o que eu diria realmente, a grosso modo, é isso. É que se estruture e realmente pense que o conceito de dados funcionando no clube para além da performance dentro de campo, né? Já que a gente sabe que hoje a gente já tem analistas de dados de scout aí que são muito bons, mas quando a gente coloca isso na frente, sabe? Os dados, eles servem ao marketing, eles servem para o e-commerce do clube, eles servem, no caso, para definir, por exemplo, se eu vou precisar, no caso, contratar mais gente ou não, se eu vou precisar, no caso, ter maior interação com as pessoas, se eu preciso ter mais patrocinadores ou não. Então, sabe, e essa visão, o conseguir construir essa tríade no clube, conseguir ter uma visão de dados, assim, um data lake com informações ali privilegiadas do comportamento das pessoas em diversos lugares, ao mesmo tempo eu ter realmente essa conexão com as pessoas, então pesquisas de campo, ir realmente nos estádios e perguntar para as pessoas, tem a possibilidade de fazer grupos focais, existem tantas formas de trazer que essas pessoas ajudem com ideias para o clube, que ficaria complicado, passaria horas aqui listando diversos exemplos, diversas possibilidades, mas se você consegue construir uma cultura dentro do clube que seja orientada a dados, que tenha essa noção de competitividade, aliado a trazer ideias, novas fontes de receita e construir essa conexão com o torcedor, fica muito mais fácil você pensar nele como centro, fica muito mais simples. O simples não quer dizer que é fácil, mas um simples porque a gente aprende a ler, a gente aprende a voltar os olhos realmente para quem importa nesse ecossistema, e com isso eu consegui construir boas ações, boas tomadas de decisão. Não é só realmente os posts das redes sociais que ficam mais criativos, mas é exatamente tudo que eu vou poder, todo o portfólio de coisas que eu posso oferecer para esse torcedor quando eu olho para ele e vejo quais as necessidades que ele tem. Eu acho que foi muito bem respondido, sabe? Eu acho que, assim, essa questão dos dados é realmente por aí, sabe? Se os clubes não têm nem os dados iniciais, como é que eles vão mensurar, né? Acho que, parando para pensar, a resposta foi bem coerente, assim. Eu acho que foi bem respondido. E aí, Marcela, já caminhando aqui para o final, né? A gente teve algumas perguntas do nosso público, e aí eu vou selecionar algumas e eu vou te fazendo, tá bom? Ok. Vou fazer a pergunta do Guilherme Breves. Ele pergunta: o plano sócio-torcedor é fundamental para qualquer clube, porém o comportamento de consumo do fã também mudou ao longo dos anos. Hoje em dia, o fã ficou mais próximo digitalmente falando, e os clubes estão entendendo que as redes sociais também ajudam a fazer com que o torcedor interaja mais com seu clube de coração ou simpatizante. E aí ele pergunta: quero saber se a realidade aumentada é ou não uma das apostas para o mercado esportivo daqui a alguns anos, ou se isso já está em evidência. Vamos lá. A pergunta interessantíssima e vai de encontro àquilo que eu falei antes.
eu acho que não é só a relação do torcedor estar mais conectado. Para mim é muito mais uma relação de tipo, que tipo de entretenimento e conteúdo ele está vendo. Aí a gente vê aquela coisa do fan-cêntrico e o como eu posso envolver e desenvolver coisas daí. A realidade aumentada, ela é interessante, ela é uma discussão boa, mas ela ainda não entra no nosso universo, aí trazendo bem especificamente o universo Brasil, clubes de futebol do Brasil, pelos motivos que eu falei antes. Eu acho que a gente ainda precisa ter uma educação digital mais intensa. A gente ainda vive uma geração, a geração hoje que admite, que define que é torcedora, é uma geração, digamos, um pouco mais velha. E que até para chegar e ver a realidade aumentada como uma realidade, né, ainda vai demorar um pouco. Eu acho que isso é uma trajetória, mas eu não acho que é uma realidade para hoje, mas é algo que sim, precisa estar na agulha, que aí vem bem aquilo que eu falei, né, do que eu disse. A gente precisa entender que nós precisamos ser mais preditivos. Então, eu preciso saber que hoje eu preciso preparar a minha casa para o que vem para frente. Então, realidade aumentada, NFTs, todos esses aspectos assim que vão mais digital e que tem algum conceito, alguma relação de consumo para eles, é algo que a gente não vai ter com tanta intensidade hoje, março de 2022, mas é algo assim que, se a gente pensar em mais 2 anos, isso vai ser algo tão comum quanto o acesso ao Instagram. Então, quando a gente vê o Facebook, por exemplo, anunciando o metaverso e falando tudo isso, pra gente hoje, pelo menos pra mim, quando eu assisti o discurso do Zuckerberg, pra mim, não, isso é uma loucura. Só que isso é uma loucura pra hoje, pra uma realidade em que nem todo mundo tem ali a possibilidade de consumir o metaverso. As pessoas me perguntam se metaverso é de comer, né? Então, isso já é uma nuance, mas ele não tá louco. Ele só tá fazendo ele só está sendo preditivo. Ele está identificando que esse comportamento, como as pessoas estão se comportando hoje, vão gerar na frente a possibilidade do metaverso ser tão comum quanto você tirar uma foto e postar nos stories. Então, veja por esse lado. Veja que ele não é uma realidade, mas ele é um futuro possível. Então, é se preparar para esse momento. Então, eu acho que sim, quando a gente fala de inovação dos clubes, quando a gente fala desse processo, é algo que esses tipos de produtos, digamos assim, de produtos digitais, eles precisam estar ali no backlog, sendo visto, sendo analisado, porque mais na frente alguém vai precisar ser pioneiro nisso. Alguém vai precisar experimentar isso. É exatamente aí que um clube com um time de inovação que seja preditivo, fica muito mais fácil que essa realidade seja de verdade, de fato, realizável, né? Uma realidade realizável, mas na frente aí para os clubes como um todo. Casa muito com o que tu falou antes, né, Marcela? Essa questão de entender o que é que o fã quer, não o que a empresa quer, digamos assim. E também outro termo que tu usou é a questão do modismo, né? Às vezes acontece um boom ou burburinho, né? Vamos usar essa palavra, por um certo modismo, por ver que tem muita gente fazendo e querer entrar na onda, mas sem entender a base, né? O que o fã quer, entender em que momento o fã está, assim, não adianta lançar uma coisa se o fã nem tem consciência de, assim, de como chegar até aí, né? Do conceito, do que se trata. Enfim, acho que queria só pontuar isso, porque casa muito com o que tu falou mais cedo também. Sim, totalmente. É exatamente isso. A gente vê que, por exemplo, educar esse público é importante. Não é só simplesmente jogar a ação, sabe? É educar, é mostrar como é que funciona, é fazer uma experimentação, por exemplo, presencial, sabe? Então, são coisas que vão aos pouquinhos educando. Mas eu tenho que pensar que, tipo, hoje eu tenho uma parcela da população que não conhece isso. Então, como é que eu vou fazer com que as pessoas achem que isso é legal, né? Isso é bom.
as pessoas podem experimentar, são outras formas de torcer, outras formas de receita, outros jeitos de consumir, e isso eu sou super a favor. Mas para isso a gente precisa pensar na ideia de que, tipo, as pessoas elas não são obrigadas a saber o que eu sei. Então, por isso que a importância da troca, do compartilhamento das coisas, a gente está aqui, por exemplo, é isso, né? Porque a gente vai trocando ideias, descobrindo outras coisas, e essas descobertas é que abrem os caminhos realmente para que as pessoas comecem a consumir essas ações, assim, que hoje ainda são muito nichadas e muitas vezes é muito mais o conhecimento do cara lá do marketing da inovação do que necessariamente porque a torcida sabe, usa e mexe, né? Então é um processo interessante para se encaminhar de análise que acredito que vai dar muito certo. Eu sou muito entusiasta desse tipo de produtos digitais, de ações que precisam ter um pouco dessa preocupação, né? Dessa visão mais apurada dos times de inovação, de marketing, de gestão como um todo, para oferecer isso no momento certo, educando as pessoas para que no momento certo isso se torne uma realidade. Exatamente. E aí vou complementar aqui com a pergunta do Bruno Vilela. Ele até complementou essa pergunta do Guilherme Breves, né? Ele falou: as redes sociais são ótimas ferramentas para consumo dos torcedores, porém ter um ativo próprio tem seus benefícios de gerar qualquer campanha, e eu imagino que qualquer campanha seja gerar campanha sem amarras, né, digamos assim, e saber muito mais sobre seus simpatizantes. Os apps próprios dos clubes já são uma estratégia de comunicação e marketing dos clubes, ou não pensam nessa ferramenta por falta de estrutura financeira e mão de obra? Eita, pau, pronto, a polêmica chegou. Olha, vou colocar a minha visão, certo? A minha visão é a seguinte: eu acho que apps são ótimos caminhos, sim, para você descobrir o comportamento das pessoas, para você identificar o que elas querem, o que elas buscam e tudo mais. Só que como eu falei, não adianta você criar um ativo digital se você está criando o ativo digital da sua cabeça. Você viu, 50 clubes de futebol fizeram, vou fazer um aplicativo também. Teve um ano, eu não me lembro qual era a empresa, não é Sporteca, era alguma outra empresa que desenvolvia aplicativos, que é impressionante. Eles conseguiram fechar, eu acho que mais de 8, 10 clubes, uma coisa assim. E a estrutura do aplicativo era o mesmo para todos os clubes. Era tão mesmo que existiam telas deles que quando você passava, você estava no aplicativo do seu clube e tinha tela que você passava que era de um clube de outro estado. Então isso aconteceu comigo, inclusive. Eu tinha o aplicativo do meu clube, quando eu coloquei lá, passando as telas, estava lá o aplicativo do Cruzeiro. Telas do Cruzeiro. Então, assim, muitas vezes a gente vai num imediatismo porque quer estar na moda. Né? Então, o modismo, ele é uma realidade no futebol, porque, tipo, alguém falou NFT, agora eu tô falando NFT. Eu tenho isso aqui, todo mundo vai fazer. App, todo mundo vai fazer app. Mas você não sabe qual o real sentido que você sabe app. Então, tem vezes que, tipo, cara, se avalia. Se o clube hoje escrever uma notícia falando sobre um jogo, eu vou ter a visão de uma assessoria de imprensa de um clube escrevendo sobre um jogo, certo? Só que eu, torcedora, eu quero entender o jogo por uma visão passional da torcida, sabe aquela coisa. Então hoje, os sites de futebol que são mais acessados são exatamente sites de torcida e não os sites dos clubes. Então aí quando você pensa que um clube está colocando no aplicativo notícia, você já perdeu o tesão ali em acessar. Não sei vocês, mas eu particularmente sim, porque se eu tenho acesso à possibilidade, por exemplo, de acessar um G1, de assistir um vídeo no YouTube falando sobre o jogo, de escutar um podcast sobre isso, eu vou acessar um aplicativo para ver uma notícia para quê? Com certeza. Entendeu? E aí essa pergunta que nunca é feita. O que o torcedor quer ver? O que faria o Gabriel
baixar o aplicativo do clube dele. Qual seria? Então, assim, o Gabriel ele vai ter uma coisa, sei lá, eu quero quiz. Aí a Marcela vai lá, não, eu quero, sei lá, um videozinho personalizado do jogador tal. Ah, eu quero. E aí, quando você começa a identificar o que as pessoas querem, aí sim, não, agora eu vou lá e vou fazer um app que vai fazer com que, sei lá, da população ativa digital, eu vou ter, pelo menos ali, 10% desse público baixando o aplicativo. Porque hoje você sabe que você tem aplicativo para tudo. Você tem aplicativo para pedir comida, para pedir carro, para pagar a sua passagem de ônibus, para acessar a sua conta do banco, seu cartão de crédito. Aí você vai colocar mais um aplicativo no seu celular para quê? Tem que ter um motivo muito forte para isso acontecer. Né? Então, isso é o que eu falo. Por exemplo, a ideia do Fancêntrico é isso. É porque se você vai lá e você cria o app só porque as pessoas criaram o app, beleza, você criou um app. Agora, se você foi lá, perguntou para as pessoas e viu, primeiro, faz sentido para a minha torcida desse clube aqui ter um aplicativo? Vamos ver. A gente pesquisa e vê. Olha, esse público aqui, a gente tem um público muito jovem, ativo, que está nas redes sociais. Sim, faz sentido. Agora que faz sentido, vamos chamar essas pessoas e vamos saber o que é que elas querem ver no app. O que é que elas sentem falta? Porque elas vão ter lá, porque eu tenho um aplicativo de Candy Crush, eu tenho um aplicativo de não sei o quê, eu vou ter uma série de coisas, e aí eu vou complementando e criando um aplicativo que é a cara da minha torcida. O que eu vejo é que muitas vezes você compra o aplicativo lá, muitas vezes fecha-se o contrato com a desenvolvedora do aplicativo, e a desenvolvedora do aplicativo vai entregar as mesmas coisas que estão em todos os outros clubes. Talvez até que dessa vez, agora com mais profissionalismo, evite-se de usar a tela, por exemplo, de um outro clube. Mas, em termos gerais, se você for olhar os aplicativos, por exemplo, de uma mesma empresa, vai estar tudo igual. Vai estar tudo igual. E aí o que é bom pro mineiro, não é bom pro pernambucano. O que é bom pro gaúcho, não é bom pro cearense. Então, essa conscientização é que eu acho que falta. Eu acho que os aplicativos eles são ótimas oportunidades de você captar informações, comportamentos, mas você precisa muito ter esse cuidado, sabe? Fancêntrico, consumidor como centro, pensar como usuário e não pensar como clube ou pensar como a empresa que desenvolve o aplicativo. Porque aí, senão a gente vai ficar fadado ao fracasso. Perfeito, perfeito. E eu ainda complemento que ainda tem uma questão que, assim, eu não vou ter um dado para trazer aqui, mas, enfim, é uma percepção que eu tenho, né? Que muita gente não tem nem memória no celular, né? Assim, já começa o problema inicial daí. Então, o que é que vai fazer a pessoa tirar um aplicativo, digamos assim, essencial para instalar o aplicativo do clube, né? Já começaria por aí, digamos assim, porque não são todos os celulares que têm uma memória boa de 128 GB, enfim. Até porque são mais caros, então você tem que ver quem tem o poder aquisitivo para aquilo. Envolve várias nuances, né? Exato, envolve muitos aspectos, sabe, Gabriel? E é isso que a gente precisa tomar cuidado. Porque muitas vezes o ambiente do marketing esportivo, a discussão de marketing e inovação, e quando a gente coloca bem específico o clube de futebol, falando porque é a área que eu pesquiso, é o mercado que eu pesquiso, então eu não me aprofundo tanto em outros esportes, mas quando isso é muito comum. Se você vai lá no LinkedIn e pegar a galera que está lá discutindo marketing esportivo o tempo inteiro, você só vê isso, sabe? Eu vou colocar isso, eu vou fazer metaverso, vou fazer NFT, vou fazer universo disso, daquilo. E, cara, quando a gente tem o mais básico, eu não sei quem é meu torcedor. O básico do básico para eu entender, tipo, se o metaverso faz sentido. Sabe, aí eu vou colocar um negócio que, beleza, eu gero um boom nas redes sociais, coloco lá uma matéria, coloco uma matéria em grandes portais de publicidade, de inovação, no Globo Esporte e tal. Aí aparece, massa, mas o que aquilo está trazendo de real valor para o torcedor? Sabe, eu tô queimando minhas energias, desenvolvendo algo
que 1% dessa torcida vai aproveitar? E as outras? Eu vou continuar tratando, os outros 99%, eu vou continuar tratando de que jeito? Que outras coisas eu estou disponibilizando para essas pessoas, sabe? É tão simples como, por exemplo, eu vou fugindo um pouquinho de clubes de futebol, mas, por exemplo, o Cartola, ele é a forma mais simples de você brincar de fantasy. Né? Então, há muita gente, por exemplo, para chegar ao patamar de apostar, por exemplo, de ir nos aplicativos de aposta, ir lá e conseguir ter sucesso, por exemplo, a galera passou aprendendo a escalar time no Cartola. E conseguir identificar, putz, qual é a possibilidade desse jogador aqui que tem uma performance muito boa, mas vai jogar fora de casa com o adversário. Sabe, você começa a ensinar as pessoas a construir um raciocínio. E é exatamente isso que esses produtos digitais, eles precisam ter. Né? Eu educar essas pessoas. Mas eu preciso atraí-las por coisas que elas gostam. E aí, quando tem as coisas que elas gostam, elas vão olhar lá. Eu tenho aqui o aplicativo, sei lá, um aplicativo de edição de imagem e eu tenho o aplicativo do meu clube. Eu não posso ter os dois. Qual que eu vou escolher? Eu vou escolher esse. É isso. Sabe, o grande lance, assim, o simples funciona, como eu falei. Mas nem sempre o simples é fácil. O simples, ele precisa de uma coisa básica. Para mim, pesquisa, estudar as pessoas, saber o que elas querem, para aplicar o que elas querem, testar com elas e elas gostarem, lançar isso no mercado, isso para mim tem que ser um processo básico, sabe? Ele é muito óbvio, digamos assim. Mas às vezes você se atém muito mais a possibilidade de, tipo, se eu passar mais uma semana sem dizer que eu tenho um aplicativo, as pessoas já não vão mais prestar atenção, isso não vai ser mais novidade. E não é assim, eu não preciso ser novidade para a imprensa, eu preciso ser novidade para o meu torcedor. É ele que precisa saber que NFT é legal, que eu posso comprar isso, que isso é interessante, que baixar um aplicativo faz sentido, sabe? É ele. Eu não preciso que o Globo Esporte faça uma matéria com o meu time de marketing para isso, porque pode ser que eles queiram fazer uma matéria para saber como é que o engajamento do meu clube é tão grande. E aí lá eu vou dizer, não, porque a gente decidiu que a gente não fez aplicativo. A gente vai fazer aplicativo porque as pessoas, elas gostam de brincar de palavras cruzadas. E aí eu vou chegar lá e vou preparar algo que faça com que elas joguem palavras cruzadas enquanto está esperando o jogo começar. Enfim, coisas assim, mas isso não é pela minha cabeça, eu vou criar da minha cabeça, eu vou criar baseado numa pesquisa em que eu vou enxergar quem é meu torcedor e desse meu torcedor eu vou criar boas coisas para eles, sabe? Eu acho que falta um pouquinho eu não digo um passo atrás, porque eu acho que para mim isso é uma catapulta, isso impulsiona o clube muito para frente. Eu acho que é o start, sabe? É o kick-off de qualquer coisa. E aí, se você não tem isso, tudo que você vai fazer pode ser engraçadinho, pode ser legal, tem uma sacada legal, você fazer uma publicidade ou outra, mas o que é que vai gerar recorrência? O que é que eu vou trazer a recorrência do torcedor? Aí esse é o mistério da fé. Aí esse daí não existe assim, Marcelo, o que é que você acha ideal? Não existe ideal. Para mim, o ideal é a gente pesquisar e saber a realidade de cada um. Sabendo a realidade de cada um, você vai e ataca com a estratégia ideal para aquele consumidor esteja ali perto de você, porque você colocou ele como centro da existência do seu clube. Aqui a última pergunta do nosso público, né, do Guilherme Machado. Ele traz aqui: como as equipes, marcas e empresas empresas patrocinadoras conseguem criar ações e eventos baseados na opinião dos fãs na internet, principalmente nas redes sociais? Como os setores de marketing podem trabalhar a partir do que recebem e observam de comportamento dos fãs online? Olha, essa pergunta do Guilherme é muito interessante porque eu vou contar um case da FanHub. Como eu falei, a FanHub é essa plataforma, né, que a gente tem aí os anunciantes que não necessariamente são patrocinadores dos clubes, mas a plataforma ela funciona realmente como um Google Ads, um Facebook Ads, né? Você vai lá, escolhe aonde você quer inserir sua marca, você pode mandar seu banner, seu stories para as redes sociais e tudo mais. E aí a gente, no caso, aí ele vai pagar por CPC, ou CPM, enfim, como o Google normal.
Só que a gente sabe que a conexão ela vai para além disso, né? Então, num primeiro lógico, assim, os cliques, os resultados em cliques, eles acabam engajando muito, o anunciante fica, putz, a gente teve um retorno muito legal e tal, tudo bem. E aí aconteceu uma situação com um anunciante nosso, que ele, no final do ano, ele, além de ele fazer os anúncios com a gente, né, com a FanHub anunciando diretamente na plataforma Galo Ads, né, que é hoje a que está há mais tempo rodando, eles, no caso, pensaram, putz, o que é que vocês podem fazer para a gente gerar uma grande visibilidade para a marca, já que a gente teve um resultado muito bom em vendas, então agora a gente quer trabalhar visibilidade mesmo, branding e tal, mas a gente queria trabalhar isso com a torcida do Atlético. Como é que a gente pode fazer isso? Então a gente viabilizou para eles, eles continuaram anunciando, né? A gente fazia os anúncios em propaganda direta, que era anúncios para toda a base do Atlético, foi fazer também stories e tal, chamando as pessoas para participarem de um concurso cultural. Esse concurso cultural, a pessoa ia lá, escrevia umas frases, então a gente teve um engajamento grande, gigante. Foi uma repercussão muito positiva, né? Porque ele participava de 2 etapas. Primeiro, as pessoas criavam as frases, passavam por uma curadoria, as 30 melhores frases, elas iam a uma votação, e aí tinha uma outra etapa que os próprios torcedores escolhiam qual era a melhor frase. Então, foi escolhida uma frase, e aí as três frases mais votadas ganhavam camisas do Atlético autografadas. E as outras, e o restante, porque a gente tinha que tirar 16 pessoas, né? Então 3 ganhavam a camisa autografada e as outras 13 recebiam uma camisa do Atlético normal, mas sem autógrafos. Para gerar realmente aquele interesse de você ser criativo e criar a frase. Então, assim, quando a gente construiu esse concurso, a gente pensou primeiro, quem que não ia querer uma camisa do Atlético, sendo torcedor do Atlético? Então, todo mundo quer. Ainda mais uma camisa autografada com os grandes ídolos que ganharam aí 4 taças seguidas, com certeza vai ser objeto de desejo de todo mundo. Então, a ação foi simples, mas pensando exatamente, tipo, o que é que faria as pessoas se engajarem mais rápido. Então, a gente teve, assim, sei lá, em torno de 14 mil pessoas ali criando frases, né? Foi um trabalhão ter que ler todas elas para definir 30, para depois disso ir para a votação e escolher 16 no final. E como isso foi um sucesso tão grande, gerou uma repercussão tão positiva para a marca, que eles disseram, agora a gente quer fazer um evento para entregar as camisas. Então, as pessoas, elas foram contactadas, né? E foi informado, olha, você ganhou a camisa autografada, ou então você ganhou a camisa normal, e elas foram para o evento, num sábado, com a presença do mascote, o Galo Doido, todo mundo lá, brindando, comemorando aquele momento com o clube, a partir de um concurso cultural de um anunciante que nem é patrocinador, ele não está patrocinando camisa, short, nem nada, ele é um anunciante digital do Galo, anunciando nas redes sociais, no site do Atlético, nos envios de newsletters de pré e pós-jogo. Então, assim, foi muito positivo. E veja o quão isso foi interessante para engajar as pessoas a partir de uma marca. Foi o simples. É isso que eu falo, foi o simples. Quando você puxa a conexão emocional com o fã, para que ele esteja conectado a essa marca. Se a marca ela consegue se conectar com o fã, se ela consegue, no caso, ter essa participação, ela ter essa vivência com o torcedor, sabendo que tipo, ele não vai olhar. Uma coisa é você fazer um anúncio no Facebook, no Google, você postar nas suas redes sociais um conteúdo chamando as pessoas para comprar, para adquirir o seu produto, mas outra coisa é quando você faz isso utilizando o clube, né? Os ativos do clube. Aí é outra história, porque o olhar do torcedor, quando ele abre um e-mail do clube, não é a mesma coisa do olhar que ele abre para ver o e-mail das lojas americanas, por exemplo. É completamente diferente. E a relação de consumo que ele vai ter quando ele vai clicar no anúncio do anunciante ali na newsletter é gerado nisso. Então, acaba culminando nisso, na pessoa querer consumir
para ajudar o clube, porque, de certa forma, aquela empresa ela está ali confiando no Atlético para captar clientes. Então, e esse processo, por exemplo, essa construção dessas conexões com eventos, com ações, é algo que pode se negociar com o clube, pelo menos assim, das vezes que a gente executou algo que precisou fazer um anunciante, ele quis fazer um evento, a gente não teve nenhuma restrição, falando especificamente do Atlético, mas que até mesmo isso, por exemplo, a iniciativa do Atlético permitir isso, possibilitar isso, que vem até pelo próprio modelo que a FanHub oferece em parceria com o Atlético e está oferecendo agora para outros clubes como o Vasco e Santos, leva exatamente a isso, a possibilidade de eu abrir caminhos para que essas marcas elas se conectem às pessoas e que o hub que vai conectar esses dois elementos, né, marcas e torcedores, é o clube. Então, se souber usar com inteligência, se souber negociar com inteligência também com o clube, para ser uma coisa que gere valor realmente para a torcida, isso vai ser muito tranquilo de acontecer. Agora precisa, de novo, entender qual é o público, saber se faz sentido, porque isso é uma coisa que o próprio clube também vai ponderar no momento de ele aceitar ou não, para ceder, por exemplo, um mascote para ir para um evento desse e tal. Então tem uma série de coisas mais técnicas, mais táticas, digamos assim, para cuidar, mas em linhas gerais, a ter essa percepção de se você já está investindo no clube, aproveite essa conexão emocional para você conseguir trazer esse encantamento ao torcedor também. Isso vai ser de muito valor para ele, pode ter certeza. Perfeito, Marcela, perfeito. E a gente já estourou o tempo aqui, mas porque a conversa não deu tanto que... Imagino. Mas a conversa foi boa demais, viu? Foi muito boa. Com certeza. Por isso que eu nem me preocupo, sabe, em estourar o tempo, porque rendeu tanto e o conteúdo foi tão proveitoso que eu, por mim, passava mais 3 horas aqui, mas também não vou segurar você tanto tempo, não. Eu vou só te pedir uma dica, na verdade, para a gente ir encerrando aqui. Pedir uma dica pode ser dentro do mundo esportivo, conteúdo, livro, série, filme, ou pode ser no universo geral mesmo, fica bem à vontade, sabe? Dicas. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Eu vou falar de uma literatura específica sobre futebol e uma literatura que eu acho que fica de entrada realmente para quem ainda não entende muito bem assim como funciona essa coisa dos dados e tudo mais. Teve um livro que foi exatamente esse livro que me deixou mais crítica quanto a esse conceito, né, da fidelidade do torcedor. O nome dele é Soccernomics. Esse livro é do Simon Cooper e do Stefan Szymanski. Eu adquiri esse livro em 2011, mas ele é de bem antes, eu acho que ele é de 2008, alguma coisa assim. E esse livro é muito interessante porque a versão dele em português, ele coloca assim, ele até coloca um texto, né? O título, Soccernomics, e aí coloca: por que a Inglaterra perde, a Alemanha e o Brasil ganham, e os Estados Unidos, o Japão, a Austrália, a Turquia e até mesmo o Iraque podem se tornar os reis do esporte mais popular do mundo. Porque ele fala exatamente isso, as discussões dele trazem muito sobre isso. A ideia do torcedor que não é fiel, que pode ser leal, que tem a relação de como as etapas da vida de cada pessoa determinam o como ela consome o clube, ou até mesmo deixar de torcer, né? Não ter mais relação com o futebol. Fora as outras coisas, assim, sobre os mitos que a gente coloca ainda sobre os conceitos mais do esporte ainda muito sem pensar nele como negócio, né? E as cifras rolando e as coisas acontecendo e as pessoas ainda romantizando isso, né? Então, o fato de a gente deixar de romantizar a gestão do futebol, não estou falando o futebol ele tem que continuar sendo romantizado mesmo, porque eu vou continuar sendo a torcedora que vai acreditar até o final e tudo isso, eu vou continuar sempre sendo aquela pessoa quando eu entro no estádio. Mas a partir do momento que eu entro na gestão, eu não posso levar esse sentimento. Eu preciso ser muito profissional a entender que, tipo, o jogo roda a partir dos negócios.
e como eu vou negociar essas coisas, né? Então esse livro ele me ensinou muito. Ele é engraçado porque ele é um dos livros que pouco eu vejo as pessoas comentando assim quando a gente fala sobre livros sobre essa área, mas eu acho ele interessantíssimo porque a narrativa dele é muito leve e tal, então recomendo demais. E do classicão Marketing Esportivo do Kotler, porque o Marketing Esportivo do Kotler, ele é aquele assim que tipo, agora sim, agora ele vai dar a porrada em quem ainda não acredita que torcedor não é fiel, né? Ele inclusive o subtítulo do livro, né, é Marketing Esportivo na era do torcedor inconstante. Exatamente falando sobre isso, sobre as várias formas de entretenimento, de outros esportes que podem fazer com que aquele seu torcedor ele não seja mais tão leal ao seu conteúdo, né, ao seu clube. Esses são 2 livros voltados realmente para a área de esportes. E vou deixar aqui, para mercado em geral, um livro de entrada que eu terminei de ler recentemente. Achei ele muito interessante, porque ele é um livro de entrada mesmo. Para quem nunca estudou marketing, marketing data-driven, nunca teve um contato profundo com eles, eu acho bem interessante. O nome é Marketing na Era dos Dados, do Rodrigo Nascimento, O Fim do Achismo, né? Ele fala exatamente, aprenda a incrível arte da tecnologia e da análise de dados em marketing de forma descomplicada. Então ele deixa assim, ele não é um livro profundo, mas ele é um livro que se você não teve esse contato e nunca pensou assim, como é que eu hoje como profissional eu preciso me reinventar para ser mais data-driven, para que eu consiga, para que as minhas estratégias de marketing, meu plano de marketing, a minha gestão de marketing seja mais precisa, né? Pelo menos tentar ser precisa. Esse livro ele dá muitos caminhos, né? E depois você pode aprofundar com outras literaturas que ele mesmo indica. Mas para mim eu acho que foi o último livro que eu li de marketing agora. Eu vou começar o do Kotler, que é o Marketing 5.0, mas eu precisava muito ler esse livro antes, exatamente por todas essas mudanças que a gente está sofrendo, né? Porque a gente como mercadólogos, a gente sempre teve um contato com dados, sim, mas com pesquisas muito incipientes ou simples. E hoje a gente precisa lidar com dados muito mais complexos e específicos. Então, ter um pouco desse olhar aprimorado e conseguir incentivar o seu time, por exemplo, o seu chefe, por exemplo, a ser mais data-driven, esse livro ele é um ótimo caminho. Então, acho que esses 3 livros, para mim, hoje, eles para mim, eles dizem muito do que a gente precisa aprender hoje para marketing, para gestão mesmo como um todo, né? Porque a gente está falando de marketing aqui, mas não tem como todo esse universo que eu falei para vocês não impactar diretamente a gestão de um clube na sua maneira mais macro, né? Então, acho que esses 3 aí são bem interessantes. Show de bola, Marcela. Marcela, queria te agradecer muito pelo papo, foi muito bacana, foi incrível aqui, né? Como falei no começo do episódio, sobre ser uma aula, foi uma aula, acho que quem escutou não se arrependeu, né? E, se possível, escute com um caderninho, né? Se não tiver com caderninho, vai escutando de novo, pega o caderno, vai anotando, é sempre importante. E é isso, Marcela. Queria te agradecer, porque foi um papo muito rico, acho que a proposta de nós da Entre Linhas e do nosso podcast é justamente isso, é trazer conversas, debates, conteúdos de forma bem esclarecedora e sem demagogias, sem meio termos, assim, sem querer falar algo que a gente não acredita. Eu acho que é bem por aí, sabe? O papo foi bem nessa direção, porque o nosso mercado esportivo ainda tem muito a crescer, ele já cresceu um bocado, mas ainda tem muito a crescer e muito a mudar de mentalidade, né? Acho que tu deixou isso bem claro durante todo esse papo aqui. Acho que ainda tem uma mentalidade muito retrógrada em alguns sentidos e que não condizem com a atualidade do mercado, né? E é isso. Queria te agradecer mais uma vez. Obrigadão, Marcelo.
Eu que agradeço imensamente. Justamente, se deixar, eu ia falar horas e horas, porque eu adoro falar sobre isso. Queria muito mais do que falar, realmente ver as coisas acontecendo. Vejo acontecendo aos pouquinhos, né? E às vezes, assim, o próprio conceito imediatista que todos nós temos, né? Eu não posso dizer também que eu não sou, é de que isso acontecesse logo, que as pessoas mudassem suas mentalidades logo também, mas a gente sabe que isso não é fácil, existem muitos obstáculos ainda para a gente vencer, e assim, a gente fala do esporte porque é muito mais difícil e a gente está envolvido nele, mas quando a gente vê fora também existem outras empresas com grandes desafios sobre isso, então esse momento é um momento de muita reflexão, a gente está vivendo muitos desafios nas gestões como um todo, e quanto mais a gente se destituir realmente do orgulho, do saber de tudo e entender que, na verdade, a gente ainda precisa descobrir muita coisa para fazer, para caminhar, para gerar um futuro possível aí para o marketing, para a inovação, para tudo que envolve aí o universo do futebol, já vai ser uma grande valia, já vai ser muito bom. Então, vou agradecer todo mundo que ouviu. Desculpa aí por eu falar demais, porque eu falo pra caramba mesmo, mas assim, eu fico à disposição para esclarecer dúvidas, o que vocês quiserem. Eu sou a maior entusiasta de fazer que as pessoas elas consigam se apaixonar por esse universo como eu, apesar de todas as dificuldades que ele tem. Mas eu agradeço muito, Gabriel, o espaço, ao Cláudio também. Espero que a gente consiga aí conversar mais vezes, ter mais conexões, porque é sempre muito legal conversar sobre isso e tentar levar um pouco mesmo desse pensamento e trabalhar um pouco a cabeça das pessoas para a gente ter discussões mais profundas sobre esse mercado. Com certeza. Já fica aqui nosso convite para um segundo papo, né? Acho que já deixa aí, né? Olha. Já deixa esse convite aberto aqui para a gente conversar mais, trazer mais conteúdos, né? Acho que é muito legal a vastidão que o nosso mercado tem. E é isto. Então, a gente vai ficando por aqui, né? Eu queria agradecer a todo mundo que chegou até aqui, que gastou seu tempo, gastou seu play, né? Deixou seu play aqui. Queria agradecer a você. E sempre bom lembrar aqui que o nosso podcast é um podcast oficial da Entrelinhas Gestão Esportiva, então você pode nos encontrar em @somosentrelinhas no Instagram e Facebook, @entrelinhasge no Twitter e Medium, e no YouTube e LinkedIn é só procurar por Entrelinhas Gestão Esportiva. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Marcela. A gente fica por aqui. Um forte abraço a todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, boa noite, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Esqueci. Tchau, tchau. Este podcast foi editado e gravado pela Entrelinhas Gestão Esportiva.